O Ministério da Segurança Pública deflagrou hoje a Operação Midas, que mobilizou as polícias civis de 25 estados e do Distrito Federal. Foram presos 333 acusados por roubos, assassinatos e tráfico de drogas. Ao todo, estiveram nas ruas 3.745 policiais. Na Baixada Santista, centenas de pessoas foram detidas e mais de 200 quilos de entorpecentes apreendidos. Mais de 350 policiais participaram da operação na Baixada Santista. O diretor do DEINTER 6 fez um balanço positivo das ações na região. Nós obtivemos da Justiça 65 mandados de busca. Eles foram cumpridos e resultaram na prisão em flagrante, 34 autos de prisão em flagrante. Os policiais cumpriram mandados de prisão de autores de roubo e latrocínio. Neste vídeo, a captura de um suspeito de homicídio. Ele foi um dos 206 presos. Além de 27 adolescentes. Tivemos aí a apreensão de mais de 200 quilos de drogas, entre cocaína, crack, maconha e lança-perfume também. 8 armas de fogo foram recuperadas, 8 veículos, produtos de furto e roubo também foram recuperados. Mais de 40% dos brasileiros estão endividados. A pesquisa foi divulgada pelo Serasa no mês passado. 61,5 milhões de pessoas. Esse é o total de brasileiros que acumularam alguma dívida em agosto. Manter as contas em dia está difícil. Eu hoje, em especial, eu tenho 1 milhão de inadimplências, eu tenho 1 milhão de desafios para resolver. Estou resolvendo um de cada vez, com calma, sem pressa, vai dar certo. De 2015 para cá, muitas coisas desandaram. Algumas coisas dão certo, outras desandam de novo e assim, mas a vida vai dar certo. Em agosto desse ano, as dívidas somaram 274 bilhões de reais. Valor de 4.453 por pessoa. Segundo a pesquisa, bancos e cartões de crédito lideram no total de contas atrasadas, mesmo com queda de 1,6 ponto percentual. Já as contas de energia elétrica, gás e água tiveram a maior alta, 2,1 pontos percentuais em relação ao ano passado. Este economista aponta fatores determinantes para o aumento de brasileiros inadimplentes. As pessoas fazem compras desnecessárias, muitas vezes, por impulso, né? Ou até necessárias, mas sem capacidade financeira, né? Então a questão é compatibilizar a sua renda, o que eu ganho, com o que eu gasto. Para o economista, a saída é criar uma planilha de controle de gastos. Apontar o quanto ganha, o quanto gasta e ver o que sobra ou o que falta, né? E, inclusive, se sobrar, planejar um investimento. O Clube Sorotimista Internacional de Santos completa 57 anos neste mês. Hoje o grupo se reuniu para comemorar a data. 92 anos de idade, 56 deles dedicados a ajudar o próximo. Dona Maria Jesse é a mais antiga soroptimista de Santos. Somos muito unidas, dedicamos mesmo à mulher e acreditamos agora na campanha contra a violência contra a mulher e as crianças. Dona Maria Jesse fez questão de comparecer ao monumento soroptimista no cruzamento das avenidas Francisco Glicério e Washington Luiz nesta quinta-feira. Vivemos como idealistas, fazendo bem, sem olhar a quem. A visita a esta obra, que representa os 5 continentes, fez parte da programação de aniversário do Clube Soroptimista Internacional de Santos. Lá se vão 57 anos de dedicação e projetos voltados a meninas e mulheres em situação de risco. Temos o projeto Sonhe e Realize, que capacita mulheres, né, no mercado de trabalho. Viva Seu Sonho, que capacita as mulheres também que queiram obter uma bolsa de estudos e tudo para poder melhorar, e a gente empodera essas mulheres, não é?
E também tem o projeto Cora Coralina, que é coordenado pela nossa companheira Elza Pereira. Existe também há outros projetos voltados para mulheres e meninas que nós apoiamos e desenvolvemos dentro do clube. Quer dizer que então o projeto Cora Coralina é junto à Unisanta? É a Unisanta, fazemos lá no saguão da universidade. Assim, as pessoas que se inscrevem, elas trazem os seus doces e nós também levamos os nossos e vendemos para os alunos. Este dinheiro é o prêmio que recebe a primeira colocada. Nós convidamos as quituteiras locais famosas, de bufês famosos, para fazem parte do júri. E fica uma festa muito bonita aqui. Festa onde tem muito doce, sempre é muito agradável e divertido. Decisão do TSE tira Antony Garotinho das eleições. Esse é um dos assuntos do Brasil em 1 minuto. O candidato ao governo do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi considerado inelegível hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral do Estado. Apesar de estar fora da disputa pelo governo, seu nome ainda constará nas urnas eletrônicas porque, segundo o TRE do Rio, o processo de inseminação das urnas já foi feito e não é mais possível excluir o candidato. Candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, o general Hamilton Mourão, abriu uma nova crise na campanha pela presidência da República. Mourão declarou ser contra o 13º salário e as férias pagas e argumentou que apenas no Brasil esses benefícios existem. Mourão foi desautorizado pelo candidato à presidência Jair Bolsonaro, que declarou que criticar o 13º salário é uma ofensa e mostra desconhecimento da Constituição. O destino do presidente do Santos, José Carlos Pérez, vai ser decidido neste sábado pelos sócios do clube. Hoje, o presidente do Conselho Deliberativo, Marcelo Teixeira, confirmou a votação de 2 pedidos de impeachment. O presidente do Conselho Deliberativo do Santos, Marcelo Teixeira, começou falando sobre ações na Justiça para tentar cancelar a Assembleia Geral de Sócios. Não há nenhuma liminar e nada que prejudique a realização da Assembleia. Óbvio, nós estamos na quinta-feira, a Assembleia será no sábado, mas a mesa do Conselho está atenta para que, assim como aconteceu o fato da primeira ação e da segunda, e imediatamente a mesa do Conselho atuou, nós esclarecemos junto ao juiz e esperamos que assim haja o procedimento normal no resguardo da realização da Assembleia. A segurança nas áreas externa e interna da Vila Belmiro para a votação do impeachment é uma das preocupações. Atualmente nós temos 120 pessoas envolvidas pelo clube. Nós temos outros órgãos de apoio, como no caso a Polícia Militar. A Polícia Militar destacará o número necessário, não temos esse número, mas é um número necessário, como a própria comandante e os membros que lá estavam na reunião disseram que será numa proporção como um jogo ou um clássico, né? Segundo Marcelo Teixeira, a estrutura e as regras vão ser as mesmas de uma eleição para presidente. Haverá 10 urnas no ginásio do clube. 17 mil sócios têm direito a voto. O associado será identificado logo na porta, adentrará caso esteja apto a votar, procurará o seu nome, porque as urnas serão por ordem alfabética e não numérica, e ele, ao identificar no mesário, ele poderá, tendo que trazer a sua carteira de associado, assim como também um documento com foto. Ele terá obrigatoriamente que trazer esses 2 documentos. O presidente José Carlos Pérez é alvo de 2 ações de impeachment aprovadas pelo Conselho Deliberativo. O afastamento, ou não, vai ser decidido por maioria simples. A eleição acontece das 10 da manhã até 6 da tarde do próximo sábado. E a apuração será em seguida, após as 18 horas. Feita apenas pela mesa, diferente de um processo eleitoral, apenas a mesa estará no local, juntamente com algumas funcionárias e funcionários destacados que já estejam acostumados com esse processo eleitoral. Acreditamos nós que
também, no máximo, em 1 hora, nós tenhamos o resultado final já proclamado. O presidente do Conselho explica ainda que, em caso de aprovação do impeachment, o vice Orlando Rolo assume imediatamente. O processo é natural, é imediato, assume o vice-presidente. No sábado, a Santa Cecília TV exibe flashes ao longo do dia sobre a votação e a partir das 6 da tarde tem a apuração ao vivo do impeachment. E para falar mais sobre o processo, que pode terminar com a saída de José Carlos Pérez, eu converso com o apresentador do programa Esporte por Esporte, Armando Gomes. Olá, Armando, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Obrigado, boa noite. Nós vimos aí na reportagem, né, Armando, que até o momento a votação está garantida. Existe alguma liminar, algum impedimento, alguma coisa que possa impedir essa votação no sábado ainda? Houveram liminares no Conselho, houveram porque foram duas que foram cassadas. E houve uma liminar para a Assembleia que também cassada foi. Um juiz chegou à conclusão que não poderia, no mesmo tema, discordar daquilo que já era decidido por um juiz anterior. Não caberia. Então ele cassou a liminar e até o presente momento, estamos ao vivo, né, Irineu? São 7h15 da noite, até o presente momento, nada impede a Assembleia de sábado do Santos Futebol Clube. Não é uma votação, as pessoas estão dizendo que é uma votação. Outras dizem que é uma eleição. Não, não é nenhuma votação, nem uma eleição. É uma Assembleia que vai dizer sim ou não ao impeachment do presidente José Carlos Pérez. 2 motivos, né? Os 2 impeachments que foram encabeçados pelo Everaldo Tarquínio Neto, pelo Alexandre Santos e pelo José Geraldo. Quais são esses 2 impeachments? O que motivou esses 2 impeachments? Os impeachments, veja bem, a Dilma caiu pelas pedaladas, mas uma coisa estava cheia de coisa que chegavam nas pedaladas. O Pérez não é diferente. As pessoas estão se atendo àquela firma que ele tinha e que ele tem, me parece, aberta, e que é incongruente com o fato de você ser presidente. Você não pode ser presidente do clube e, ao mesmo tempo, ter uma firma aberta para negociações, né? Não é ilegal. Que nesse caso negociava jogadores especificamente, isso, né? Isso. Se ele tem uma firma aberta para trabalhar com açúcar, para trabalhar com trigo, para trabalhar com automóvel, enfim, qualquer outro segmento, né? Mas exatamente jogador de futebol, vendido, comprado, não cabia bem. O Pérez errou, eu não tenho nada contra ele, mas ele, quando ele assumiu a presidência do Santos, deveria, ato contínuo, imediata e incontinentemente fechar. Eu sei que é difícil fechar uma empresa no Brasil, mas ele deveria ter fechado imediatamente. Não fechou, o impeachment veio, o primeiro não foi bem fecundado, o segundo sim, aí passou. E é bom que se diga que eu estou falando isso aqui, mas o Conselho Deliberativo votou os 2 impeachments e nos 2 deu uma votação igual. Quer dizer, ele foi impedido realmente de continuar. Mas o Conselho Deliberativo dizem que é soberano. É soberano até a página 7, porque vai depender agora de uma Assembleia Geral dos associados para concordar com aquilo que o Conselho decidiu. Quer dizer, tem que ter o aval do torcedor sócio e que está habilitado a votar. Né? Porque são 3 patamares. Eu perguntei isso aqui para o Esmeraldinho, inclusive. Quer dizer, se o Conselho é soberano, me parece um pouco contraditório, né? Que o Conselho decide uma coisa, mas agora tem que passar ainda pelo aval dos sócios. É como se a cassação da Dilma tivesse que passar por um plebiscito. Fazer um plebiscito, né? Agora, vocês concordam ou não com a cassação da Dilma? Exatamente. Então, isso realmente chega a ser até meio absurdo, mas de qualquer maneira. Agora, o que acontece é o seguinte... É o que determina o estatuto, né? Então está sendo cumprido, na verdade, né, Amado? Espero que tudo acabe bem, porque o clube tá sangrando muito nisso, né? Essa era a minha próxima pergunta até para você, Armando. Quer dizer, o quanto isso está interferindo, essas ações, né, essa situação fora do campo, quanto está interferindo dentro do campo? Muito. Ou o Cuca está conseguindo, de alguma forma, barrar aí essas... Muito, está influindo muito. O Cuca não consegue ser para-raio disso tudo. O Cuca não consegue ser fusível disso tudo. Uma hora vai estourar. Eu estive com um jogador de futebol do Santos, eu não vou dizer o nome aqui. Jantei com ele num restaurante aqui em Santos, na Ponta da Praia, conversávamos bastante. Ele falou: Armando, a gente sabe de tudo.
tudo ecoa dentro do elenco de futebol. Porque também não dá para se fechar numa redoma de vidro, né, e ficar a parte de tudo que está acontecendo, com né, a internet, você pega... Sim, você não fica, tem como, fica sabendo tudo, né? Agora, o impeachment sendo confirmado, Armando, e o Rolo assumindo, que é o vice-presidente, você acha que ele vai fazer muitas modificações no clube? O Rolo disse no nosso programa aqui de esporte que ele assumindo, isso ele prometeu, está gravado aí, que ele vai chamar as forças vivas do Santos Futebol. Eu não sei quais seriam. Aí eu perguntei, os notáveis? Não são os notáveis. As forças vivas atuantes no Santos. Porque de notáveis, Milton Teixeira foi um notável, né? Já faleceu. Fernando Oliva foi outro notável dentro do Santos, já faleceu. E outros que já... Antônio Aguiar, né? São os notáveis. Agora, ele disse as forças vivas. O que eu entendo por forças vivas são pessoas influentes, né? No clube, na cidade, no conselho, na sociedade santista. Foi o que eu entendi. Agora, o impeachment sendo homologado, ele assume automaticamente. Não tem nenhuma solenidade. Ato contínuo, né? Ato contínuo. Saindo a decisão, já é o bem colocado. Presente. Ato contínuo é automática a ascensão. Você vota no vice para quê? O vice não faz nada. Né? Qualquer vice de uma ONG, de uma sociedade, o vice é o vice, com todo respeito. Agora, quando o presidente não pode continuar, se tu não deixar o vice assumir, então fecha as portas, pô. Armando, aproveitar que você está aqui, falar um pouquinho de futebol, né, que também é o que interessa pra gente. Santos e Vasco, essa partida que é da terceira rodada do primeiro turno ainda do Campeonato Brasileiro. Qual é? O que está para... Logo mais agora, às 8 horas da noite, né, faltam 40 minutos. Esse jogo é muito importante para o Santos, porque o Santos pode passar 3 clubes se ele ganhar. Se ele ganhar o jogo de 1-0, por exemplo, ele passa o Atlético Paranaense, ele passa o Fluminense e ele passa o Corinthians. Ele passa 3 clubes. Ele perdeu já essa oportunidade no jogo contra o Cruzeiro, né? Já tinha a partida com o Cruzeiro na mão. Tinha a criança na mão, jogou no chão, porque quis, né? Virou o jogo ganhando 1-0. Voltou para a etapa complementar, tremendamente desconcentrada a equipe. Tomou um gol com 52 segundos. É inacreditável o Futebol Clube, né? E depois tomou o gol final, faltando 4 minutos para acabar o jogo, né? Então deu essas bobeiras que marcam, né, na equipe do Santos. Espero que hoje à noite, logo mais, não aconteça isso. É um jogo para ganhar, né, Armando? Claro. É mais uma oportunidade que não pode ser desperdiçada, como você mesmo já falou. Falando um pouco agora das semifinais da Copa do Brasil, tivemos as 2 partidas ontem à noite. Jogando em São Paulo, na sua arena, o Corinthians venceu o Flamengo por 2-1. Na primeira partida 0-0, né, lá no Maracanã, e avançou para a final da competição. O Danilo Avelar abriu o placar e o Henrique descontou. E o Pedrinho, que entrou, né, 30 e poucos segundos e acabou desempatando e deu números finais aí para esse duelo. Empatando não, deu o gol da vitória, né? Então, estava 1-1, ele entrou e fez o 2-1. Né? Porque lá foi 0-0, você cantou a pedra aí. Realmente o Corinthians jogou fechadinho lá, as imagens mostram aí que no jogo de ontem, por exemplo, o Corinthians jogou com a sua torcida toda, né? Aí o gol do Flamengo, né? Um gol um tanto quanto maroto, né? Quase que surpreendente. Ele entra para fazer o gol de empate, né? A bola veio da direita, a falha do Corinthians, aí foi um gol contra, né? Um gol contra, mas ele teve mérito porque caiu bem pela direita. E depois houve o gol da vitória, né? O Pedrinho. Do Pedrinho. Uma cacetada, o garoto vem jogando bem, merece. Agora, e o Jair Ventura, Amado? Quer dizer, surpreende de alguma maneira? Aqui no Santos não é... O Jair Ventura, até agora, ele jogou 4. Ganhou 2, perdeu 1, empatou a outra. Está pegando o Corinthians nesse momento de chegada. Eu não vou fazer nenhuma previsão, mas eu acho que o Jair Ventura é um grande motorista para um carro bom, né? Para um carro bom, para uma Eco, mas não é para uma Mustang. Não é, com todo respeito ao Jair Ventura. Ele não é má pessoa e não é mau técnico, mas ele tem, vou usar um verbo meu, vou criar um verbo, ele tem que quilometrar. Ele tem que passar. Onde é que ele foi campeão? Ganhar rodagem, né? Se você falar onde é que foi campeão, eu pago o jantar. Foi campeão em lugar nenhum. E o Corinthians precisa ter um técnico de status. Ele não tem esse pedigree. Agora, evidentemente que com a vitória de ontem, vai para a final da Copa do Brasil, se o Corinthians for campeão, claro que ele sobe, merece. Ganha moral, né? Ganha moral. E mas até agora justamente o Cruzeiro na outra partida que acabou empatando com o Palmeiras em 1-1. E saiu o sorteio hoje, é bom que se diga, o primeiro jogo será em Belo Horizonte,
E a partida final vai ser na Arena do Corinthians. Que é a primeira vez para o Cruzeiro isso, né? O Cruzeiro sempre fez a primeira fora, praticamente garantiu o resultado e depois... Para jogar em casa a final. Jogar em casa, agora inverteu. Obrigado, viu, Armando, mais uma vez. E um abraço. Uma boa noite para você. Obrigado. Responda rápido. É possível marcar gols com a categoria de um Pelé, um Neymar, um Pepe, sem ser no videogame? Os mais novos dificilmente acertam essa. Os mais velhos, talvez. Certo mesmo é que aqui em Santos tem um cara que escreveu, não leu, mete a bola na rede, com uma habilidade para craque nenhum botar defeito. Pela esquerda, caixa. Pela direita, caixa. Pelo meio, caixa. Quem já brincou de futebol de botão sabe que não é fácil ter um aproveitamento desse. E olha que não teve efeito de edição não. 3 chances, 3 gols. Quer pedir música? Vamos deixar para o final, né? O craque do futebol de mesa em questão é o Marcelo. Defendendo a Portuguesa Santista, ele foi recentemente campeão da Copa do Brasil. Para vencer o torneio disputado na capital, ele teve que superar 15 adversários. O nível dos competidores é muito alto, né? Porque é um campeonato nacional. Então só vem os melhores botonistas do Brasil, né? Das suas federações, dos seus clubes. Quem tiver melhor ranqueado, é por ranking, né? Então o nível estava muito alto, foi um nível bem forte mesmo. Campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Mesa é coisa séria. A começar pelo tamanho do campo, 1,80 m de comprimento. A rede da trave é costurada à mão. Podem ser dados 12 toques na bola antes de qualquer finalização. E as estrelas do espetáculo, hein? Para elas, cuidados especiais. Os times ficam guardados em caixinhas. Geralmente quando a gente vai para a competição, a gente leva num ônibus, que é um estojo, e eles ficam todos armazenados dentro desse estojo. E antes das competições a gente passa seguindo uma flanela, com um produto que a gente usa, geralmente poliflor mesmo, para o botão poder escorregar na mesa, é o preparo físico dos botões. O time do Marcelo é cheio de 9 horas. O Santos dele joga de azul. Tem uma numeração toda própria. E o artilheiro chuta com a força de um canhão. E uma escalação que mescla jogadores de todas as fases do Santos. E o craque do time é o Pepe. Tem o Pelé também, mas o craque do time é o Pepe. Por que é o Pepe? Que é o goleador mesmo, ele que faz mais gols, ele é o cara que decide as partidas. Prepara-se Pepe para cobrar, chutou, gol! Quando eu fiz a decoração, eu tava pensando, né? Eu falei, o Pepe é o 11, mas o Neymar também é o 11. Mas eu preciso de um centroavante, então eu falei, como o Pepe é o canhão da Vila e é o maior artilheiro do Santos, segundo ele mesmo, porque o Pelé não é desse planeta, então ele ia ficar com a camisa 9, então ele é que decidia os jogos, é o centroavante legítimo do time. O Marcelo está super feliz com o resultado, que segundo ele, não foi por acaso não. Por semana, são 4 horas de treinamento. O próximo desafio é o Campeonato Paulista, dia 29 de setembro, em São Bernardo do Campo. Dá para trazer mais um título para a Portuguesa Santista? Vamos tentar, né? É um campeonato muito difícil, que é a elite do futebol de mesa de São Paulo. Só o pessoal que está nos primeiros lugares do ranking, é bem difícil mesmo de conseguir um título nesse dia, mas a gente vai tentar, a gente vai lá para isso. E a música, hein? Pensou que eu tinha esquecido? Pode perder, campeão. Eu colocaria Over the Top do Motorhead, que ele está acima do topo. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. O Caderno Regional volta amanhã às 7 da noite. Eu espero por você. Tchau.